bem-vindos ao podcast Nordeste Sobrenatural, um lugar onde o terror não está apenas no imaginário, ele é real. Salve, salve, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Nordeste Sobrenatural. Eu sou Liz e eu já vou dizer aqui pra vocês que esse caso, ele me amedronta até hoje. Eu tenho certeza que eu não vou pisar na Ilha dos Caranguejos. Mas, aqui ao meu lado eu tenho 2 mangueboys que eu acho que vão pisar sim na Ilha dos Caranguejos. E aí, Rafa, me diz. Liz, eu vou te dizer... Eu só teria coragem de pisar lá de dia, muito bem acompanhado, assim, com muita segurança de que eu iria voltar inteiro, sabe, vivo. Mas tirando isso, tô fora. E aqui do nosso lado também, outro mangueboy. E aí, JP, mais conhecido como Neto? Fala, amigo. Fala, galera, tudo bem com vocês? E assim, eu queria saber se o seu siriguejo vai salvar a gente. Eita, bicho. Será que vai salvar, meu Deus? Salve, né? Socorro. Bora lá. Vamos embora pro episódio. E aí, galera, antes de começar o episódio, vale aqui aquele momento de agradecimentos e também pedir para que vocês sigam a gente no Instagram, @Nordeste Sobrenatural. Se tiver um relato, manda pra gente pela DM. A gente também deixa lá muitos vídeos bem interessantes para vocês verem. Só não assistam de noite para não dar medo, tá? E se você tiver um relato ou alguma sugestão, quiser entrar em contato com a gente, conversar com a gente mais diretamente, pode mandar um e-mail também para nordestesobrenatural.podcast@gmail.com, ou pode falar também com a gente na DM do Instagram, que a gente tá sempre olhando, beleza? Isso aí. E a gente pede que vocês sigam e avaliem a gente na plataforma que vocês utilizam para ouvir o podcast. Pode ser o Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, enfim. A plataforma que você utilizar, se tiver a opção de avaliar, comentar, deixa um comentário lá pra gente, avalia, segue a gente. E é isso aí. Acompanha o nosso trabalho que a gente tá fazendo o melhor para vocês. Massa, Rafa, massa. E se você marcar a gente lá no Instagram, no Nordeste Sobrenatural, a gente vai estar repostando e vai te agradecer no próximo episódio, beleza? Inclusive, eu já quero agradecer aqui aos ouvintes do mundo todo que estão ouvindo a gente, a galera daqui do Brasil, galera do Nordeste, de todo o Brasil, né, Sul, Sudeste, estamos aí, estamos nos espalhando pelo mundo todo, isso é muito gratificante. E fazer um agradecimento especial aos ouvintes, Matheus, Ailson, valeu, mano, pelo feedback que você tá dando pra gente. E também pra Francisco Mário, valeu também, mano, pelo feedback que você deu pra gente, tá? E se vocês também quiserem conversar com a gente, vocês já estão ligados, né? Eu queria mandar um agradecimento também para Júnior Zenildo, que repostou a gente, é um grande amigo meu também, e tamo junto, Júnior. Valeu. E eu queria também deixar um agradecimento para Matheus Sinóbio, que também deu um feedback pra gente muito bom, tá acompanhando o nosso trabalho, gostando, deu um feedback muito positivo e a gente ficou muito feliz de ouvir isso. É isso aí, meu velho. Valeu. Valeu, galera. E bora pro episódio que tá sinistro. Valeu, galera. É isso aí.
ataques cometidos por entidades extraterrestres têm sido uma fonte constante de especulação e intriga ao longo dos anos. Embora não haja evidências concretas que confirmem tais eventos, muitos relatos de encontros perturbadores têm surgido ao longo do tempo. Alguns alegam que esses ataques envolvem abduções, experiências médicas invasivas e, em casos mais extremos, até mesmo confrontos violentos com entidades desconhecidas. E assim, pessoal, é importante a gente deixar claro que a grande maioria dos cientistas e ufólogos, eles consideram esses relatos como lendas urbanas ou manifestações de fenômenos psicológicos complexos, né? E assim, por causa de uma ausência de prova e falta de consistência nos relatos, isso torna difícil a aceitação dessas alegações como fatos concretos. Mas assim, essas histórias, elas alimentam a imaginação e a curiosidade de muitos, principalmente quando vêm acompanhadas de relatos e evidências físicas que são difíceis de explicar. Então, nesse episódio, iremos até o Maranhão para investigar 2 casos envolvendo pescadores e que até hoje permanece um mistério. Então, galera, antes da gente entrar nos casos propriamente ditos, vale, como sempre, aquele velho contexto geográfico para situar o ouvinte do local e do contexto onde essas histórias aconteceram. Essa história aconteceu lá no estado do Maranhão, que é um estado que faz divisas com outros 3 estados brasileiros, sendo Piauí ao leste, Tocantins ao sul e Pará ao oeste, além, claro, do Oceano Atlântico, que fica ao norte. É um estado bem grande, o Maranhão. Possui uma vasta extensão, inclusive de litoral, que abriga cidades importantes, como a própria capital, São Luís, que é conhecida por seu centro histórico colonial, reconhecido inclusive pelo Patrimônio Mundial da Unesco. E assim, eu particularmente nunca fui no Maranhão, mas todo mundo diz que é um estado muito bonito, que conta com paisagens ali deslumbrantes, que inclui os famosos lençóis maranhenses e tal, com suas dunas e lagoas de água cristalina. É um negócio que deve ser realmente bem bonito de ver. Só pelas fotos a gente já consegue ter uma ideia. É um lugar lindíssimo, que eu sou louca pra ir ali nesse estado, a terra de Alcione, né? A terra do reggae, a Jamaica brasileira, o Maranhão, lugar massa. Pois é, Liz. E assim, quanto à população, o Maranhão mantém uma posição entre os estados mais populosos do Brasil, com aproximadamente 7 milhões de habitantes, de acordo com os dados do IBGE do ano passado, 2022, sendo atualmente o 4º maior estado da região Nordeste e o 12º estado mais populoso do Brasil. E assim, economicamente o Maranhão tem um grande destaque para a agricultura, com a produção de soja, milho, algodão e também arroz, mas não apenas na agricultura, como também pecuária e produção de minério de ferro. Então a gente vê que é um estado já bem desenvolvido e firmado economicamente aqui no país. E culturalmente o estado é berço do conhecido Bumba Meu Boi, que é uma das festas populares mais emblemáticas do país, que combina dança, música e teatro, além do reggae que Liz comentou, que tem uma presença muito forte ali em São Luís. É conhecida, inclusive, como a Jamaica brasileira. Isso mesmo, isso mesmo. É o lugar que a galera dança reggae agarradinho, de um jeito bem especial. Eita! Pois é, Liz. E a culinária lá do Maranhão é marcada pelo arroz de cuchá, que eu nunca comi, além de peixes frescos e o famoso Guaraná Jesus, que é um refrigerante, para quem não conhece, é um refrigerante rosa, bem único e querido ali pelos maranhenses. Sou doido pra tomar esse Guaraná e nunca tomei. Sério, bicho? Uhum. Ai, é tão gostosinho, bem diferente. Eu gosto também. E aí o Maranhão, ele é cortado, dentre outros rios, claro, pelo rio Mearim, que tem uma participação aqui na nossa história. Esse rio tem 930 quilômetros de extensão, ou seja, é bem grande, e nasce ali bem no interior do Maranhão, na Serra da Menina, entre os municípios de Formosa, da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras e São Pedro dos Crentes. E esse rio, ele deságua na Baía de São Marcos, que é o ponto onde a gente vai chegar aqui na nossa história, que fica ali entre a capital São Luís e o município de Alcântara. Na foz do rio Mearim se encontra ali a maior área contínua de mangues do país.
uma área de aproximadamente 30 mil hectares, conhecida como Ilha dos Caranguejos. E aí vamos fazer já um disclaimer, porque tem gente que conhece como Ilha do Caranguejo, mas ela também é conhecida como Ilha dos Caranguejos, tá certo? Então, a gente pode até falar aqui de uma forma ou de outra, vocês sabem que a gente tá falando do mesmo lugar, beleza? Essa ilha fica localizada ali ao sul da Baía de São Marcos, a cerca de 30 quilômetros da ilha de São Luís, entre os municípios de Macabeira e Cajapió, que é onde a ilha pertence politicamente. Essa ilha é a segunda maior do Maranhão e é uma reserva ecológica, para quem não sabe. No final do século XIX, essa ilha foi descrita como sendo cercada por mangues e o centro formado por campos e lagoas, e essa configuração de mangues continua até hoje. E a abundância de animais tornava a ilha adequada para caça, com uma fauna rica e diversa. Agora sim, é um lugar muito estranho, sabe? É um lugar que desperta o imaginário ali dos locais, porque ele sempre está permeado por avistamentos estranhos, de luzes. Inclusive, em 2016, em março de 2016, foram encontradas peças de uma aeronave que caiu ali, né? Provavelmente se acidentou ali. Pedaços da cauda e fragmentos da lataria foram descobertos por um pescador chamado Juvencio Castelo Branco, e chegaram a cogitar a possibilidade de serem do ultraleve, que tinha desaparecido cerca de um mês antes ali, próximo a São Luís. Mas a família de um dos que desapareceram descartou a possibilidade daquelas peças que foram encontradas lá na Ilha dos Caranguejos serem do ultraleve que estava sendo procurado, justamente porque o ultraleve das pessoas desaparecidas possuía detalhes ali diferentes do que tinha sido encontrado. Então, isso aqui fica só a critério de curiosidade para que o ouvinte tenha uma noção de como essa ilha está sempre cercada de eventos estranhos, esquisitos, sabe? E só mais uma coisinha para deixar mais claro ainda para os ouvintes é que essa ilha, ela é muito deserta, ela é misteriosa, ela é assim, não é habitada por pessoas, ela só é visitada ali por pescadores, o pessoal que vai catar caranguejo ou vai coletar madeira. E por que ela não é povoada, né? Porque tem muito mosquito. Tem uma população de mosquito, assim, que é inviável a convivência com humanos, sabe? É impossível você ficar lá muito tempo sem os mosquitos saírem carregando você. Pois é, Liz, imagina ter que estar com a sentinela lá 24 horas por dia ligada, acesa. Nossa, o repelente ali gerando na alta, né? É foda. Bom, galera, entrando aqui nos casos, a gente vai primeiramente até o ano de 1977, que foi quando aconteceu o primeiro caso. É importante a gente já aqui frisar que a maior parte das informações coletadas para montar a pauta foi obtida ali no portal Fenômeno, que inclusive a gente recomenda, tem muita pesquisa boa ali sobre ufologia para quem gosta do assunto. E as informações desses casos foram produto de uma investigação feita por um pesquisador chamado Bob Pratt, que para quem conhece, quem gosta de ufologia, provavelmente já ouviu falar. Ele é um investigador bem conhecido, acredito que já é falecido, mas ele foi pessoalmente na Ilha dos Caranguejos investigar esses casos, né? Conversar com moradores e tal, com as vítimas das situações. E ele chegou a lançar um livro chamado Perigo Alienígena no Brasil, Perseguições, Terror e Morte no Nordeste, que foi lançado em 2003. Bom, dado esse disclaimer, para situar aqui o ouvinte, a gente já acerta o seguinte: o Brasil, em 1977, vivia a segunda metade da ditadura militar, ali sob a presidência do general Ernesto Geisel. Nesse período, a ditadura militar ainda tinha uma certa força ali e tal, né? A gente já estava ali na metade, porém, já estava aparecendo os sinais de fraqueza, né? Por quê? O governo militar já estava perdendo ali a credibilidade perante a sociedade, principalmente após relatos de torturas e assassinatos por parte do regime ganharem repercussão, coisas que a gente sabe hoje em dia que aconteceram, né? Mas naquela época as pessoas ainda estavam construindo essa imagem sobre os governos militares. Então ela começava a dar esses sinais de fraqueza. E justamente por isso movimentos estudantis estavam ganhando força, movimentos pela redemocratização, enfim. Então esse era o contexto onde essa história se passou. Um desses movimentos bem interessantes era a Direta Já, né?
Isso aí, isso aí. Massa, massa. Indo diretamente aqui pro caso, vamos pro grupo das pessoas que estavam envolvidas nesse caso, não é isso? Uma dessas pessoas era José Souza, de 22 anos, Apolinário, de 31 anos, que era irmão de José, Firmino, de 38 anos, que ele foi no lugar de outra pessoa, né? O que aconteceu? Uma pessoa ia e aí desistiu, aconteceu algum problema, e quem foi no lugar, infelizmente, foi Firmino, né? De 38 anos. E Aureliano Bispo Alves, de 36 anos, que é primo de José e é primo também de Apolinário. E aí, o que é que eles estavam fazendo nessa ilha dos caranguejos, né? Eles estavam trabalhando, cortando e empilhando troncos. Quando eles pararam, mais ou menos ali eram umas 6 horas, e o sol já tinha começado a se pôr. Eles jantaram e foram dormir por volta das 8 horas. Eles queriam acordar de meia-noite pra ir pra uma pescaria, né? Já tava ali na ilha, aproveitava, já pegava um peixinho pra levar pra casa no dia seguinte. Eles dormiram ali no barco. E um fato interessante sobre o barco é que eles deixaram esse barco, que era uma embarcação um pouco maior, e se aproximaram da ilha com outro barco, um barco um pouquinho menor, para poder entrar ali, né? Como é que chama aquela parte? No deságue. Porque a ilha é tão grande que ela tem essas entradinhas assim que você pode acessar. Se eu não me engano, essa ilha ela tem água doce, e aí eles adentraram por meio dessas entradinhas que tem. E eles já tinham feito essa viagem pelo menos umas 100 vezes. E eles nunca deixaram de acordar quando a maré subia, né? Porque quando a maré sobe, você começa a sentir o balanço. Você tá ali no barquinho, maré subiu, você já começa a sentir o balanço. Isso, Neto, porque eles já estavam acostumados, né? Então, quando eles foram dormir, eles já foram com a ideia de que quando o barco começasse a sacolejar, significava que a maré já estava alta o suficiente para eles poderem navegar, fazer a pescaria deles e voltar para casa. Lembrando que eles estavam coletando madeira, né? Então, o barquinho menor que eles foram ficou pesado, então estava atracado ali na lama. Então, eles precisariam esperar a maré encher para eles conseguirem tirar o barco que já estava mais pesado, e aí eles iam aproveitar para pescar, levar um peixinho para casa, como o Neto disse, né? E assim, só pra deixar claro, essa era a primeira viagem de Firmino ao local, porque ele tava substituindo outra pessoa, não é isso? E aí você pensa, que sorte, hein? Coitado, a primeira viagem, ô sorte. Ou azar tremendo, né? Então assim, Apolinário, ele tava dormindo em um tapete lá no chão da cabine, quando ele ouviu Aureliano gritando por socorro na frente do barco. E ele ficou bem intrigado. Por quê? Porque Aureliano tinha ido dormir em uma rede na parte de trás do barco. Então assim, Apolinário, ele foi cambaleando pra frente e ele retirou a lona que cobria essa escotilha. Apolinário olhou para baixo e viu Aureliano deitado em vários centímetros de água na estiva. Vocês sabem o que é uma estiva? Eu já ouvi falar, mas agora não me veio, não. Eu não faço ideia, essa palavra é nova para mim. Então, uma estiva, ela é basicamente o local onde você coloca a carga. E aí tem a estiva e tem a estivagem. A estivagem é o ato de colocar a carga nesse compartimento, entendeu? Saquei. E aí agora, sabendo o que é uma estiva, ele perguntou qual era o problema, mas Aureliano não sabia. Mas e aí, Liz? O que foi que aconteceu? Vamos lá, a gente estava falando aqui que eles estavam pretendendo acordar à meia-noite, né? Só que o que aconteceu foi o seguinte, eles acabaram acordando por volta das 5 horas da manhã e o sol já estava nascendo. E aí Apolinário, que estava dormindo em um tapete no chão, como o Neto estava falando, ouvindo ali Aureliano gritando por socorro na frente do barco, ele percebeu que Aureliano e Firmino, eles tinham trocado de lugar no barco. Um estava dormindo atrás e o outro estava dormindo na frente. O que estava dormindo atrás apareceu na frente do barco gritando, e o outro apareceu na parte de trás. E aí Aureliano, ele estava queimado nas 2 escápulas e na nádega esquerda. Só que aí tem um detalhe, as roupas dele não estavam queimadas. Já Firmino também estava queimado, só que em muitas partes do corpo e bastante inchado. A pele dele tinha caído em várias partes do corpo dele. E aí Apolinário tentou falar com ele, mas ele não estava respondendo, ele estava desacordado, os olhos fechados, e ele não conseguia abrir. E aí Apolinário retrata que ele estava bastante apavorado vendo essa cena. E aí ele correu para chamar José, que estava dormindo na estiva, numa rede. Só que quando ele foi chamar José, ele viu que ele estava morto, já gelado e começando a enrijecer. E aí, com toda essa situação acontecendo, ele ainda assim precisou esperar mais de 8 horas para a maré subir novamente, porque
A maré subiu de meia-noite, porém às 5 horas da manhã já tinha baixado, então ele precisaria esperar mais 8 horas para a maré subir novamente e ele conseguir tirar o barco dali, que foi por volta de 2 horas da tarde, veja só. E aí ele começou a levar o barco de volta para São Luís. Foi uma viagem bem difícil, porque normalmente são necessárias pelo menos aí 3 pessoas para cuidar das velas e do leme de um barco que tinha mais de 12 metros. E Apolinário teve que fazer tudo isso sozinho, gente. Porque José estava morto, Firmino inconsciente e Aureliano com muita dor. E uma coisa interessante é que, assim, quando ele encontra José, ele tenta acordar José, né, que tá lá naquela posição, e ele tenta abrir os olhos, mas José não abre os olhos de jeito nenhum, porque ele já tava em rigor mortis. Isso mesmo. Correto? E ele já percebe, tipo, ele tá gelado, ele tá, tipo, já duro, ficou... ele não se mexe, esse cara tá morto. Agora eu vou ter que levar o barco sozinho, imagina que viagem. Exatamente. Porque o irmão dele tava morto, Firmino inconsciente e Aureliano com muita dor. E aí a história começa a ficar mais complicada ainda, porque quando eles chegaram no porto, só tinham 2 seguranças lá. E Apolinário precisou andar uns 10 quilômetros para conseguir acionar o socorro de seu irmão mais velho, Pedrinho, lá em São Luís. Os 2 voltaram para o porto de carro, de mais ou menos 9 horas da noite, e levaram Firmino para um hospital. E assim, embora Aureliano estivesse sofrendo ali com muitas dores, ele teve que ficar junto do corpo de José, aguardando a polícia, que só chegou no local de 1 hora da manhã, mais ou menos. Que foi quando a polícia levou o corpo de José para o IML. Aureliano foi internado e liberado de noite. Porém, Firmino ficou em coma por 1 semana e acabou ficando no hospital, só teve alta mais de 1 mês depois. Eu acho muito louco esse caso, velho, porque eu fico me colocando na situação. Ninguém tava esperando aquilo acontecer. Imagina, você se ver nessa posição de tipo, aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que é, eles não lembram o que é, meu irmão tá morto por algo que eu não sei porquê, e eu ainda preciso sair daqui porque, né, tipo... Socorrer outras pessoas e sair dali pra não ficar ali, né, não morrer ali também, né? Pois é, cara, esse caso, ele, assim, mexe comigo, mexe muito comigo, porque eu fico me colocando na posição, sabe? Mas enfim, a gente vai conversar com mais calma depois. E assim, amigo, o Apolinário, eu tava lendo aqui, né, nas reportagens e tal, ele era um homem de 1,5 metro, assim, mais ou menos do meu tamanho. Eu tô imaginando esse homem levando um barco sozinho, sabe? Ele comenta nas reportagens que foi Deus que ajudou ele nesse momento. Dá, assim, até um certo arrepio. Você se coloca no lugar dele, né? Você imagina a dificuldade que foi ter que fazer esse rolê todinho pra se salvar, né? E com o irmão falecido no barco também, sem entender nada. Meu Deus. Pois é, Liz, por quê? Ele também estava assustado. Certamente. Porque as pessoas iam perguntar, e o que foi que aconteceu? E você vai dizer o quê? Não sei. Mas meu irmão tá morto ali, você tá tendo que dar conta, você tá sozinho, você não sabe o que aconteceu, você tá com medo, sabe? São muitas variáveis aí. Eu vou deixar para minhas considerações o que eu acho que ele pensou. Uhum. E falando aqui de Firmino, só para vocês entenderem a gravidade dele, né, já que ele ficou em coma, foi porque boa parte do corpo dele tinha sofrido queimadura de 2º grau. As mais sérias estavam do lado esquerdo das costelas, na parte interior do braço, esquerdo também, né? E na testa dele. E aí, os músculos desse braço esquerdo dele foram tão danificados que os dedos da mão esquerda ficaram permanentemente torcidos para dentro, quase sem nenhuma mobilidade mais. Então, assim, ele acordou depois de 1 semana do coma, também sem entender o que tinha acontecido, perdeu o movimento permanentemente, né, dos dedos da mão esquerda e teve boa parte do corpo queimado. Imagina a cabeça desse cara como ficou, né? E falando de José, foi o seguinte, não foi possível fazer autópsia no corpo dele, por causa do estado avançado de decomposição. Como o Neto falou, ele já estava, quando encontraram ele já estava no processo de rigor mortis. E já tinha passado aí, quando eles conseguiram chegar até o IML, já tinha passado 24 horas. Que ele tinha falecido. E aí não foi possível para o legista colocar aí qual foi a causa mortis dele.
O médico que examinou lá no Instituto Médico Legal disse no relatório que não havia nem cortes nem hematomas no corpo de José. E o atestado de óbito dele declara que ele tinha sofrido, abrindo aspas aí, um acidente vascular cerebral causado por hipertensão arterial como consequência de um choque emocional. Fecha aspas. Ou seja, a causa-morte foi atribuída aí a um choque emocional. E aí a polícia acabou não sendo capaz de determinar o que foi que aconteceu na Ilha do Caranguejo. Os investigadores chegaram a ir até lá, examinaram a área onde o barco estava ancorado, inspecionaram o barco, conversaram com os sobreviventes, as pessoas que conheciam eles também, e eles concluíram que não tinha nenhuma evidência de que os homens tivessem bebido ou usado drogas. Eles também não sofreram nenhuma intoxicação alimentar pelo jantar que eles comeram e também não foram expostos a gases tóxicos ali do pântano ou também não tinham brigado fisicamente, ou seja, não foi possível determinar o que foi que tinha acontecido ali e causado a morte de José e causado aquelas queimaduras nos outros dois. Porque eles também não encontraram nenhum sinal de fogo no barco e também nenhum sinal de fogo, princípio de incêndio ali pela ilha. A única conclusão era de que os 3 sobreviventes realmente não sabiam o que tinha acontecido. Só que o interessante, gente, é que nenhum dos 3 homens se lembra do menor detalhe daquela noite. A não ser do momento que eles se deitaram para dormir, eles não se lembram de mais nada do que aconteceu entre 8 da noite até as 5 horas da manhã, quando eles se acordaram. Eles até passaram pelo processo de hipnose profunda, porém também não conseguiram se lembrar nada ali dentro da experiência. E aí você pensa, né? Uma queimadura ela deve provocar uma dor terrível que alguém pode sofrer. Porém, os 2 homens que estavam gravemente queimados antes da meia-noite, eles não conseguiam saber nenhum detalhe do acidente. Ou seja, você sofrer uma queimadura e não lembrar o que foi que causou aquela queimadura, é muito impressionante isso. Todo mundo que já se queimou, eu conheço casos de pessoas que sofreram queimaduras graves, elas com certeza se lembram, fica marcado o momento em que você se queima, né? Ali que você sofre o acidente, fica muito marcado. E você não lembrar do que aconteceu, isso é muito, muito estranho, né? Muito bizarro. Desesperador, né? Até. E uma coisa ali sobre a hipnose, se eu não me engano, existem até fotos, né? Isso deles sendo hipnotizados e tal no processo. Tem muita foto lá no arquivo de Bob Pratt. Ele fotografou muitas coisas, inclusive o processo de hipnose dos envolvidos. E é bem interessante você ver ali as fotos do processo e eles não se lembrarem de nada, né? Nem por hipnose. Ou seja, é uma coisa que vale ressaltar. Tem registros, inclusive, sobre a hipnose. Porque as pessoas, os céticos, eles podem até dizer assim... mas, sei lá, a sessão não foi gravada, né? Não tem registro, ficou só o relato do médico. Mas não, nesse caso não. A sessão foi filmada, foi fotografada, eu acredito, não sei se foi filmada, mas foi fotografada, foi acompanhada, no caso, por outras pessoas. Isso é interessante ressaltar. E aí, talvez o ouvinte se pergunte, né? Se faça essa pergunta, mas essas queimaduras, será que não foi um raio que caiu ali, né, e ricocheteou neles e queimou eles? Porém, a gente sabe que a roupa deles não foi queimada. Eles estavam queimados por dentro da roupa, né, por baixo da roupa. E aí, galera, você pensa, já ficou absurdo bastante? Eu digo pra você que não, tá? Porque a gente vai agora pro ano de 1986 e Rafa vai contar pra vocês um outro caso bem cabuloso e bem parecido também que ocorreu lá na Ilha dos Caranguejos. Conta pra gente, Rafa. Vamos nessa, Liz. Porque como se já não fosse absurdo bastante toda a situação que a gente viu nesse caso de 1977, a gente chega no ano de 1986. Nessa época já se passaram 9 anos do caso original. Nesse momento da nossa história, a ditadura já tinha acabado e nessa época o presidente era José Sarney, conhecido aí pelos brasileiros
Ele foi o primeiro presidente civil depois da redemocratização do país, né? O fim da ditadura militar. E, inclusive, galera, não sei se vocês vão lembrar, tem gente que é nova aqui, né? Mas em 86 foi o ano que foi lançado o Plano Cruzado, porque a gente já estava naquele momento ali de hiperinflação, de você ir no mercado, de manhã tava um preço, de tarde já tava outro, no outro dia já era outro. Enfim, o país estava uma loucura. Teve uma tentativa também de tabelar os preços, né? Mas não funcionou, nada segurava aquela inflação. Imagina o inferno, hein? Pois é. Tudo isso por causa dos militares, não é isso? Das políticas adotadas ali, com certeza. Pois é, essas tentativas, elas estavam acontecendo ali em 86, mas só para vocês terem ideia, essa hiperinflação só viria a ser controlada no governo de Itamar Franco, veja só, que governou o Brasil de 92 a 95, ou seja, já quase 10 anos depois, né? E nesse ano também aconteceu um terremoto de 5,3 graus na escala Richter que atingiu o município de João Câmara, lá no Rio Grande do Norte. Então, fica aí a curiosidade para o ouvinte sobre o que estava rolando nesse ano de 86, não é verdade? Mas vamos lá, né? Em 28 de abril de 1986, também 4 pescadores, foram até a ilha num barco também para pegar madeira. Vejam as coincidências do caso. Mas eu acredito também que essa coincidência seja porque é necessário o mínimo, como ele estava dizendo, de pelo menos de 3 a 4 pessoas para poder ministrar um barco ali, né? Sim, verdade. E também, assim, a ilha está ali próxima de São Luís, relativamente. Então, querendo ou não, deve ser um local de constante visitação justamente para quem vive, né? De coleta de madeira, caranguejo, pesca, enfim. É um lugar propício, não é verdade? E aí, juntando com essa informação do barco, de fato, faz sentido que tenham sido também 4 pessoas ali. Só que nesse caso, os protagonistas são Anselmo e Lázaro, e ambos tinham ali na casa dos 40 anos, e estavam com eles Juvencio, que tinha 22 anos na época, e Veríssimo, que tinha 21 anos na época dos fatos. Assim como no caso anterior, eles também foram lá para cortar madeira, coletar. Só que nesse caso, eles já estavam há cerca de 2 dias nesse trabalho, cortando madeira e tal. Eles já tinham coletado cerca de 300 troncos, empilhando eles ali nas margens do rio, perto do barco, para facilitar ali o transporte. Já no dia 30 de abril, eles deram uma paradinha, né, de trabalhar 18 horas também, perto do anoitecer, assim como foi com o caso anterior. Eles pararam de trabalhar e Juvencio decidiu cozinhar ali para o grupo. Só que nesse momento, na verdade, não fica claro se esse fato aconteceu antes ou depois de Juvencio decidir começar a cozinhar. Mas o que se sabe é que eles ouviram um forte estrondo ali perto, ali na ilha, em algum lugar ali perto do barco, sabe? Tipo, eles não sabiam o que era, nem o que tinha provocado aquilo, porém, eles tiveram a impressão de que foi um estrondo que aconteceu próximo a eles. Imagina o susto, não é isso? Pois é. E veja, ali no escuro, eles não tinham como saber o que era, né? Eles estavam meio que, né, às cegas. Porque eles tinham na noção na cabeça deles de que só se podia chegar na ilha ou de barco ou de helicóptero, já que não existe ponte. Eu acho que até hoje não existe ponte, porque realmente é uma ilha que fica um pouco bem afastada. E assim, eles, até onde eles sabiam, não tinha ninguém além deles ali na ilha. E aí o que é que aconteceu, Liz e Neto? Veríssimo, ele comentou ali com o pessoal que não estava se sentindo bem e pediu para Juvencio pegar um pouco de alho ali para ele esfregar nos braços, pois, segundo ele, isso faria ele se sentir melhor. Só que nesse momento, Juvencio de repente começou a ficar tonto, pareceu ficar tonto ali e caiu inconsciente. E aí veja que louco, depois de Juvencio ficar tonto e desmaiar, Anselmo e Lázaro também começaram a sentir aparentemente os mesmos sintomas e também desmaiaram. E aí, depois desses desmaios estranhos, Lázaro só veio recobrar a consciência no meio-dia do dia seguinte. Vejam só, mais de 12 horas depois, né? Porque isso aí foi cerca de 6 horas da tarde do dia anterior, do dia 30, no caso, de abril. E aí, já no dia 1º de maio, Lázaro recobra a consciência ali por volta do meio-dia e encontra Veríssimo já morto, estendido ali no chão. E do mesmo jeito que aconteceu com José, no caso anterior, não havia ali nenhuma marca nele. Só que tem um detalhe, tinha um pouco de sangue que escorria da boca de Veríssimo, diferente do caso anterior. Anselmo só veio acordar 2 horas depois de Lázaro, e Juvencio só veio acordar de 17 horas, ou seja, quase 24 horas
depois dele ter desmaiado. Veja que coisa louca, velho. Eu fico assim, de cara. Sério. E nesse caso, o lado direito da cabeça de Juvencio estava queimado e aparentemente estava inchado também. Anselmo e Lázaro chegaram a tentar colocar as madeiras ali no barco, as madeiras que eles tinham coletado nos dias anteriores, só que eles desistiram de fazer esse transporte após terem carregado cerca de 30 troncos ali de madeira, ou seja, eles realmente viram que não ia dar. Eles começaram a conduzir o barco de volta a São Luís, só que era bem difícil. Por quê? Porque nesse caso, os 3 sobreviventes sentiam muitos enjoos e náuseas durante a viagem, depois do desmaio, depois de toda a situação. E outro detalhe que se assemelha ao caso anterior é que também não foi feita autópsia em Veríssimo pelo mesmo motivo, porque o corpo dele já estava em avançado estado de decomposição. Só que ao contrário do atestado de óbito de José, que dizia que ele tinha falecido de uma forte emoção, mais ou menos, né, uma coisa assim, no caso de Veríssimo, o atestado de óbito só menciona que a causa da morte foi não determinada. O legista não quis se comprometer com a causa da morte. E aquela coisa, né? As autoridades ali, depois que toda a situação foi ficando conhecida e se espalhando, as autoridades chegaram a interrogar os homens, os sobreviventes, mas eles mesmos comentaram que eles não pareciam estar mentindo, sabe? Eles realmente pareciam estar dizendo a verdade. Eles pareciam acreditar na história deles. E outro ponto é que eles também tinham certeza que o problema não foi intoxicação alimentar, até porque eles nem tinham chegado a comer. Juvencio tinha ido cozinhar, fazer o jantar, justamente no pós-trabalho. Eles tinham terminado o trabalho, estavam se organizando ali para comer e descansar para o outro dia. Então, mesmo que você pudesse alegar que era uma intoxicação alimentar, estava meio difícil, porque eles nem chegaram a comer o jantar, né? Tipo assim, tudo aconteceu aparentemente muito rápido. E da mesma forma que no caso anterior, as autoridades também descartaram a possibilidade de ser algum tipo de gás venenoso ali do pântano, de repente que, né, há muita área de putrefação, de decomposição de matéria orgânica e de repente podia ter criado uma intoxicação. Essa inclusive ia ser uma das minhas hipóteses, porque eu tava pensando, né, pântano, gases, explosão, mas lá nas hipóteses a gente vai ver mais ou menos o que acontece, né? A polícia também pensou nessa possibilidade. Porque faz todo sentido, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente vai pensar. Pô, onde eles estão? É uma área de mangue, não é habitada. Então, né, pode ter gases, pode ter alguma coisa ali, alguma situação que eles podem ter inalado e nem percebido. Faz sentido pensar assim. Porém, Juvencio disse que ninguém sentiu cheiro nenhum, né? Assim, não relatou, né? Nenhum cheiro, nada esquisito, fez algum comentário que fizesse menção a algum tipo de odor que tivesse sendo sentido ali pelo grupo antes dos desmaios acontecerem. Bom, pessoal, depois desses 2 casos aqui extremamente assustadores, a gente pode começar a colocar aqui na mesa o que a gente pensa sobre o que aconteceu nessas 2 situações. Não é verdade? A gente já pode começar aqui tentando entender por que esses 2 casos, embora não tenham uma relação direta com avistamentos de OVNIs, de naves, de seres estranhos, por que a gente associa esses casos à ufologia? Né? Vamos já começar por aí, porque a gente já citou o ouvinte e a gente mesmo sobre o nosso raciocínio, né? Sobre o que a gente vai desenvolver a partir dessas hipóteses, beleza? Então, me diz, Liz, por que tu acha que esses casos, eles acabam sendo relacionados à ufologia? Olha, para começar, eu acho que a primeira coisa que me faz associar a ufologia é o fato das queimaduras e das mortes repentinas, né? Essa coisa deles ficarem desacordados por um tempo e tal. E tem um fato que eu acabei, assim, esquecendo de comentar lá no começo, é que Firmino, enquanto estava ali sentindo muita dor por conta das queimaduras que ele sofreu, Apolinário, ele comenta que quando ele perguntou a Firmino o que foi que houve, o que aconteceu, o Firmino estava só balbuciando, gritando o fogo, sabe? E esse fogo, tanto eu quanto o pessoal ali da época associou aos avistamentos que estavam ocorrendo na época ali, que também foi a época da Operação Prato, né? Que foi lá em Colares, muito próximo lá no Pará, muito próximo ali do Maranhão.
E não só o pessoal lá em Colares, mas lá no Maranhão o pessoal estava vendo também essas bolas de fogo. Então Apolinário ele acabou associando esse fogo não a um raio, mas sim às bolas de fogo que o pessoal estava vendo no céu naquela época. Então isso me faz ficar pensando que provavelmente foi, porque eu tô aqui tentando buscar uma explicação científica para o que aconteceu. Eu pensei logo em raio, né? Eu já li aqui em algumas reportagens que uns cientistas falam que pode sim ter sido um raio que bateu no solo, ricocheteou na horizontal e bateu neles. Só que não tinha marca de queimadura de raio. Não sei se vocês já viram algum vídeo, alguma coisa sobre raio, que ele deixa uma marca. Não só na pessoa, mas no local em que ele cai também. Então não tinha marca nenhuma de raio ter caído, não tinha nenhuma queimadura no barco, nem em nenhum lugar da ilha. Só tinha no corpo deles e a roupa deles não estava queimada. Nem o short, porque Firmino, acho que foi Firmino, ele se queimou na nádega também. E o short dele não estava queimado. E também na camisa que ele estava não tinha marca de queimadura. Então assim... O que pode ter sido, né? Eu só penso, gente, que foram os caras lá de cima que estão usando a gente como ratinho de laboratório. Mas tu acha que foi estagiário? Cara, eu não sei se foi um estagiário, foi um estagiário muito filho da puta, viu? Caramba, tipo, meu Deus, é muito louco isso. Porque eu acho que eles realmente não tinham nenhuma empatia, não estavam nem aí pro que eles estavam fazendo. Só que é o seguinte, eu acho que nos dois casos, porque eu acho que foram estagiários, porque nos dois casos parece que foi uma abdução que não deu certo, uma tentativa de abdução que não deu certo. Sabe, eles tentaram pegar os caras para fazer experimento ou chegaram a fazer alguma coisa, mas um morreu, os outros passaram mal, alguma coisa não deu certo, talvez seja ali a localização da Ilha dos Caranguejos. Mesmo remota, eles não estavam conseguindo abduzir a galera, só conseguiram botar para dormir, né? Desmaiaram o pessoal e não conseguiram realizar. Os que eles tentaram fazer alguma coisa ou que possam ter visto alguma coisa, eles se assustaram e morreram, sabe? Pelo susto mesmo ali, ou alguma coisa que eles tentaram fazer com eles, não deu certo e os caras morreram ali no momento. Mas o que eu consigo pensar é isso, sabe? Que foi uma tentativa frustrada de abdução. Só que é uma raça alienígena que não tá nem aí. E mesmo que não seja alienígena, seja, sei lá, alguém me dá alguma explicação do que pode ter sido que não seja alienígena, por favor, porque eu tô querendo acreditar, porque é muito assustador, gente, muito, muito mesmo. É sim. Uma coisa que me faz pensar, Liz, sobre essa hipótese é justamente o fato de que essa situação se repetiu de um jeito muito parecido no mesmo lugar, sabe? Isso me deixa muito... Caralho, tipo, me deixa castelando, tipo... Como é que pode, sabe? Duas situações, duas mortes muito parecidas, com pessoas que estavam fazendo a mesma coisa. Parece até um modus operandi. Parece um modus operandi, né? Eu já cheguei... Tu falou a palavra modus operandi, eu pensei, será que pode ter sido um assassino? Né? Eu tava vendo um vídeo sobre esse caso, perto da minha tia. Ela tava até comentando, será que não foi um assassino, não? Que foi lá, fez a mesma coisa com eles? Eu disse, caramba, pra um cara sozinho, não tinha nenhum outro barco ali. E não tinha nenhum helicóptero, nenhum indício de aeronave nenhuma lá. Como é que ele chegou ali e conseguiu fazer isso e escapar? Pois é. E tem outra coisa. Esse assassino precisaria ter algum recurso tecnológico. Porque no primeiro caso, Firmino fala sobre o fogo durante a hipnose. Ele cria uma relação ali de alguma coisa que lembrou fogo, mas ele não conseguia dizer o que era. No segundo caso, a gente tem o estrondo, que também não fica claro de onde veio e nem o que provocou. Mas a gente assume que, se for um assassino, ele tem que ter algum recurso tecnológico ali para produzir fogo, para produzir um estrondo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que no mínimo seria um grupo, né? Porque para chegar ali tem que ser um grupo.
E outra, não dá pra... Você pode pensar também, eles poderiam morar ali, né? Poderiam estar ali. Então eles teriam que ser super-humanos que nasceram com DNA anti-mosquito. Porque é impossível sobreviver naquela ilha sem ser sugado completamente pelos mosquitos, gente. Não dá. Não dá. E tu, Neto, o que é que tu pensa aí? Porque me dá uma explicação, amigo, por favor, me Neto salva. tá calado, castelando ali, né? Tá, ele tá aqui com um olhar bem pensativo. Eu quero saber o que é que ele tá pensando. Mas quando o cara falou, só pode ter sido um raio que caiu no chão e ricocheteou horizontalmente nos 4 caras. E um não queimou, 2 queimaram e um deles morreu. E aconteceu a mesma coisa. O raio caiu no mesmo lugar e teve o mesmo efeito. Um raio cai no mesmo lugar 2 vezes? Cai. Mas quantos anos de diferença? O raio tava num glitch. Aí entrou e caiu depois de 9 anos e ricocheteou. Não, gente, pelo amor de Deus. É interessante sobre raio é que, tipo... Não, acho que nem precisa contar, porque, vê... tem uma história de um cara que, tipo, ele... Acho que ele levou um raio. Aí ele ficou paraplégico. Aí, depois de alguns anos, ele tava de boa. Tipo, levou outro raio. E aí ele voltou a andar. E aí, depois de uns 9 anos, alguns anos, se eu não me engano, ele morreu por causa das complicações causadas por levar os 2 raios. Claro, né? Aí enterraram esse cara. Sabe o que aconteceu? Um raio atingiu o túmulo dele. Não, para, mentira, sério? Seríssimo, não, seríssimo. Cala a boca. Que isso? Conheci essa história não. Mas... Também não. É difícil acreditar em coincidência quando você escuta essas histórias, minha gente. É impossível. Então, assim, a primeira observação que eu fiz foi em relação à bola de fogo. Isso me lembra muito o gás inflamável do pântano, né? E se não um gás inflamável de um pântano, me lembra raio-bola. Mas é o que a gente estava dizendo, né? Se acontecer de uma pessoa ser atingida por um raio, você queima a roupa também. Tá entendendo? Se você for atingido por um gás inflamável, você tá lá, de boa, e aí do nada tem um gás, e por causa de uma fogueira que eles estavam fazendo, alguma coisa assim, ativou esse gás e eles se queimaram, tá entendendo? Inclusive o gás poderia ter deixado eles inconscientes, tá entendendo? Tipo, você respira gás, vai respirando aquele gás de cozinha, por exemplo, e você fica inconsciente antes de você morrer. Faz sentido. No entanto, teria queimado a roupa deles também. Se queimou a roupa, faz totalmente sentido a pele ter caído, porque eu já vi casos de pessoas que foram queimadas por gás de cozinha, por exemplo, e a pele, ela encrua, assim, ela derrete, você vê a pele derretendo. É horrível. Então, decepcionando nossos ouvintes céticos que nos acompanham, eu queria dizer o seguinte: vou considerar que sejam OVNIs, correto? Eu tenho uma hipótese de que talvez eles estivessem fazendo uma pesquisa no lugar e eles estariam tentando evitar pessoas de chegar perto dessa pesquisa. Esse estrondo que eles escutam, será que foi escutado no primeiro caso e eles não ouviram porque eles estavam dormindo? Os outros, eles estavam acordados, eles estavam conscientes. E aí, no primeiro caso, eles estavam dormindo quando aconteceu alguma coisa e eles não ouviram, tá ligado? Então, eu fico pensando, esse modus operandi que vocês estavam comentando, será que não seria um sistema de defesa? Porque, vê só, bora tentar imaginar a Ilha dos Caranguejos. O que foi que tu disse, Rafa? O contexto da ilha, a diversidade biológica que a gente pode encontrar lá. A gente tem casos de, por exemplo, na Amazônia, pirataria biológica, que o que seria esse tipo de pirataria? Que seria chamado de biopirataria. A biopirataria é quando você entra num país e você retira, como é que eu posso dizer? Você retira espécies de lá para fazer estudos, espécies de planta, espécies de animais, sapo venenoso, etc, para fazer um estudo daquilo, produzir remédios, tá entendendo? No seu país e gerar lucro, de certa forma, pro seu país, tá entendendo? Para empresas. Isso é biopirataria. Será que isso não acontece? Isso sem pedir autorização, né? No caso da biopirataria. Exato, por isso que é biopirataria, tá entendendo? Então aí você tem uma espécie alienígena, vamos supor, que vem visitar o nosso planeta e ela tá fazendo pesquisas.
que é a minha teoria, assim, desde o início, quando a gente fala sempre de caso de OVNI, eu sempre penso em pesquisa. O que é que eles estão fazendo aqui? O que é que eles fizeram com o Janiel? Será que eles estavam fazendo uma pesquisa e etc? Será que eram os... Será que eram os estagiários? Será que eram os estagiários? Tá entendendo? E aí, assim, se eles estivessem fazendo uma pesquisa, isso explicaria o modus operandi de você empurrar qualquer estrangeiro, entre aspas, né, no caso, qualquer nativo ali pra ele não se aproximar. Mas que agressividade, né, não? Pra você afastar essa ameaça, entre aspas, queimando ele, atirando. Isso me lembra aquele caso lá que você tava me mostrando. Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. E assim, voltando para minha parte cética, eu começo a pensar o seguinte: será que o estado avançado de decomposição, ele afetou muito a necrópsia, ao ponto de a gente não saber exatamente o que ocorreu? Faltam informações e faltam lacunas, e a gente acaba preenchendo essas lacunas com, só pode ter sido um OVNI, se não foi nada, se não foi um assassino em série, se não foi uma gangue de assassinos. Tá entendendo? Tipo, se não foi gás do pântano, se não foi um raio-bola. Exato. E aí eu fico pensando, né? Assim, falta informação, senão só acaba recaindo em OVNI. E outra coisa que eu queria comentar, que vocês estavam comentando sobre hipnose. Aquela parte da hipnose. E o que eu acho de hipnose? Eu acho que é uma pseudociência, beleza? Porque eu já estudei sobre hipnose, já dei uma lida sobre o assunto. E segundo a hipnose, pelo menos segundo os estudos sobre hipnose, você não consegue ativar uma memória de uma pessoa que ela não tenha. Como assim? Quando você tá dormindo, você não tem memória sobre o que tá acontecendo do lado de fora, beleza? Só dos sons que podem ali misturar e etc. E aí, assim, é por isso que eu acho que no caso, quando eles tentaram hipnotizar os tripulantes da embarcação que chegou lá na Ilha dos Caranguejos, eles não conseguiram encontrar nada. Por quê? Porque eles não tinham memória. Diferente daquele filme lá, Contatos Imediatos de Quarto Grau. Tipo, quando você tá dormindo, o seu subconsciente tá ativo. E aí você começa a sonhar com coisas que você absorveu durante o seu dia com o seu consciente. Então não faz sentido você tá dormindo, você, sei lá, eu não lembro muito do filme Contatos Imediatos de Quarto Grau. Eu gosto daquele filme com Mila Jovovich, não é isso? E aí, assim, eu descarto essa possibilidade de que pela hipnose eles chegariam a algum ponto, sabe? Eles conseguiriam pegar o que aconteceu. Então não dá pra usar isso como um fato. Não é tipo no caso de Betty e Barney Hill, né? Que eles conseguiram fazer hipnose com eles, e só que aí no caso eles estavam meio acordados, né? Porque eles lembram. Mesma coisa daquele caso do Fogo no Céu. Eu esqueci o nome do cara do filme Fogo no Céu. Travis Walton. Isso mesmo. Que ele também consegue lembrar, né? Por quê? Porque ele estava acordado também ali no momento. Exato, porque hipnose pode ser usada para quando você tem traumas, porque o seu cérebro apaga aquilo, mas o seu consciente registrou e o seu subconsciente registrou também. E aí o seu consciente, ele diz assim: olha, quer saber, isso aqui tá traumático demais para tu, vou te ajudar a lidar, tá bom? Vou apagar, e aí você não vai lembrar, mas tá lá, registrado. E se você tá dormindo, você não tá registrando o que tá acontecendo, só o seu subconsciente que tá ali agindo. Eu tendo... Eu não sou nenhum especialista, eu acho que eu já li algum livro, inclusive, de hipnose, algumas coisas sobre hipnose, mas faz muitos anos, assim, por curiosidade mesmo. Eu acho que entra, talvez, ali na mesma categoria, não quero nem usar essa palavra, mas enfim, né, é o que eu tô lembrando aqui, do teste do polígrafo, que tem a ver, inclusive, com o caso Travis Walton, que tu lembrou, né, Liz? Pelo seguinte, eu entendo que a gente não pode utilizar 100%, não pode utilizar aquilo como uma prova, uma evidência científica, né? Porque ela demonstra, né? São recursos aí, o polígrafo, a hipnose, são recursos passíveis de falhas, né? É difícil medir, é difícil mensurar. Então, a gente entende que é difícil você utilizar como uma comprovação. Mas eu acredito que a gente pode usar como um caminho, sabe? Sabe como é? Né? Tipo assim, você situar mais ou menos a pessoa. No caso de Travis Walton, todos os testes deram positivo, exceto de um cara, de um dos membros ali do grupo que tava... Ele tinha culpa no cartório, né? Tava envolvido com alguma coisa, alguma outra coisa que não tinha a ver ali com a história. Isso, e a polícia sabia disso, e meio que colocou aquilo, aí ele meio que, né? Enfim, o teste deu inconclusivo. Já deixou o cara nervoso ali no momento, então possível não dar inconclusivo ali.
Exato. Mas, tipo, quando a gente soma isso, tipo, o polígrafo deu positivo pra todo mundo. Tinha umas 5, 6 pessoas no grupo. Menos pra um. Eu queria fazer uma pergunta, assim, em relação ao polígrafo, como assim deu positivo? Tu quer dizer, deu positivo para o que aconteceu? Boa. Deu positivo no sentido de que o teste indicava que aquelas pessoas estavam falando a verdade, tá entendendo? Entendi. Todos estavam endossando a mesma história, né? Isso. Né? E o teste ali, eu não sou conhecedor do método, enfim, mas eu falo isso, eu tô dizendo isso por quê? Porque eu vejo assim que até hoje a polícia americana utiliza, isso é bem forte, né? Essa cultura do polígrafo lá é bem forte. E isso não se perdeu, porque eu acho que isso serve de parâmetro pro policial que tá investigando ter uma noção ali do caminho que ele vai seguir. E assim, eu acho que é importante. Depende muito das perguntas que estão sendo feitas. Exato. Tem isso também. Se eu tô fazendo uma pergunta que eu tô meio que induzindo uma resposta, vai alterar o resultado do teste. Então, depende muito da pergunta que você tá fazendo ali também. E outra coisa, eu acho que esse teste, porque eu acho ele importante também, eu não considero ele, tipo, um parâmetro para você definir se a pessoa tá falando a verdade ou se ela tá mentindo. Mas também ele ajuda para saber se a pessoa, ela tá nervosa, como é que tá os sentimentos dela ali. Como é que ela tá reagindo, né? Batimentos cardíacos, tudo, não é isso? Exato, tipo assim, eu vejo muito por aí, tá entendendo? Tipo, eu também não vou dizer que não serve pra nada, tá entendendo? Eu acho que tem uma utilidade, sim. Mas, claro, tem um aspecto humano que é difícil medir. Então, o teste sempre vai ser falho. Ele sempre vai ter a possibilidade de ser falho. Quando ele diz que o resultado deu positivo, no caso, a pessoa tá falando a verdade, ou deu negativo, né? A pessoa tá mentindo, tá entendendo? Tipo, é difícil dizer, afirmar, né? A pessoa tá mentindo ou tá falando a verdade. Mas eu acho que serve como um norte. E eu acho que parte muito da premissa de que quem tá mentindo reage, pessoas normais, né? Reagem quando estão contando uma mentira de forma diferente. O corpo da gente reage diferente. Isso daí é um fato. E acho que a partir desse fato você vai tirando conclusões. Porém, são muitas variáveis aí. Exato. Existe o aspecto humano, né? Sempre vai estar envolvido. A pessoa que vai fazer a pergunta pode fazer uma pergunta capciosa, né? O próprio cara que está sendo entrevistado, ele pode ter ali alguma estratégia para burlar, tá entendendo os parâmetros. Sempre há o aspecto humano, é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que o teste é um indicativo, sabe? É um caminho, assim como a hipnose nesse caso, né? Tipo, ele se queimou, ele lembra de um fogo. Aí, claro, né, a gente pode fazer uma associação direta, ele pode ter criado isso aí de forma subconsciente, até porque ele viu as queimaduras dele, mas, ao mesmo tempo, ele estava no estado ali induzido de alguma coisa que talvez significasse realmente uma lembrança ali perdida, sabe? Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês dois. E, assim, vocês já pensaram nessa ideia, eu só queria que vocês deixassem claro. Existe alguma outra hipótese que não dialogue com ufologia? Eu não consigo pensar em uma, sinceramente. Fora as que a gente falou, né? Mas que são todas frágeis também. Assim como a hipótese da ufologia, né? Que fique claro. Caramba, não. Eu dei uma boa pesquisada nesse caso, em casos parecidos, né? Tu até chegou a comentar de Pedro de Toledo, que é um caso que ocorreu lá em São Paulo, que eu também acho bem parecido. Mas tirando esse fato aí de ufologia e os raios e tudo mais, eu não consigo pensar em mais nada. Diante de tudo que eu pesquisei e saí catando tudo pela internet, não consegui achar nada que me fizesse ter uma ideia fora disso daqui que a gente já comentou. Outro caso também que a gente pode fazer uma relação, tu falou Pedro de Toledo, eu lembrei. É um caso, eu esqueci o país que ele ocorreu, mas eu acho que foi ali pela Europa. Eu lembro do nome, o cara é Zygmunt Adamski. Eu pensei que tu ia dizer Passo de Atlov. Zygmunt Adamski. Ele, acho que trabalhava ali nas minas, acho que ele já era aposentado, na verdade, eu não lembro exatamente dos detalhes da história. Mas ele também tem uns aspectos aí que a gente pode fazer uma relação, mesmo que indireta. Que é o seguinte, esse caso também é associado à ufologia. Esse senhor, ele tava, acho que tinha ido comprar alguma coisa, vivia numa cidade no interior ali da Europa, eu acredito. E ele sumiu, né? Ele morava só com a esposa e ele desapareceu e foi encontrado, acredito que dias depois, em cima de uma pilha de carvão, numa mineradora de carvão que existia a quilômetros, eu acho que uns 30, 40 quilômetros de distância da casa dele.
Só que qual é o detalhe? Não haviam marcas de carvão, de pegadas ali no carvão, né? Marcas de carro, alguma coisa que indicasse que alguém esteve ali. Nem ele também? Tipo, ele andou até lá, se suicidou, alguma coisa? Não, exato. Parecia que ele tinha sido delicadamente colocado por cima. Ele morreu? Em cima daquela pilha, ele morreu. Ele foi encontrado morto e a causa mortis, né? O laudo médico, eu acredito que dizia a mesma coisa. Foi um choque emocional. Nossa. Ele viu algo e o corpo dele não aguentou. Sabe? E foi jogado ali em cima. E foi colocado ali. Ai, gente, para. Tá entendendo? Veja, um caso que aconteceu em outro país, acho que na década de 80, por aí. E aí, o que é que tá acontecendo? A gente tá vivendo numa simulação? Estão deletando a gente? Só pode ser, né? Será que foi aquele cara lá de Matrix? O agente Smith? Será que foi o agente Smith? E outra coisa assim que eu queria colocar pra vocês. Vocês conhecem a história da Operação Prato, a gente tá discutindo aqui esse caso sobre a Ilha dos Caranguejos. E eu queria fazer uma pergunta aqui, jogar uma ideia aqui na roda, que é o seguinte. Vocês fazem uma associação direta desse caso, ou dessas situações ocorridas na Ilha dos Caranguejos, com o que aconteceu em Colares, na Operação Prato? Vocês fazem uma relação direta ou indireta, enfim. Então, eu faço, porque aconteceu relativamente próximo, não é isso? O primeiro caso aconteceu em abril de 77 e a Operação Prato, eu acho que ela começa ali em outubro, novembro, por ali, do mesmo ano. Pra mim parece que eles estavam fazendo pesquisa, e pra tu, Liz? Poxa, eu acho também. Porém, eu fazia muita associação desse primeiro caso, porque era o caso que eu conhecia. Eu vi por alto esse caso de 86, mas eu acabei meio que ignorando, não fui a fundo, né, até estudar a pauta. E até então eu fazia relação com a Operação Prato. Diretamente. Pra mim era a mesma equipe, ou, aliás, a mesma equipe não. Era a mesma galera em equipes diferentes, ou seja, em lugares diferentes, mas fazendo uma pesquisa parecida, sabe? Só que depois desse caso de 86, eu não sei não. O que é que tu acha, Rafa? Justamente, eu tenho essa mesma dúvida, Liz. Depois que eu conheci esse caso, eu comecei a ficar pensando se realmente há uma relação direta, tão direta assim quanto a gente assume, com a Operação Prato, sabe? Com o que aconteceu na Operação Prato. Sei lá, talvez naquela época a gente estivesse recebendo visitas de várias espécies. Sei lá, velho, eu tô viajando aqui, mas tá entendendo? E talvez alguns tenham ficado ali em setores distintos, sabe? Porque assim, veja, esses casos aconteceram o primeiro em 77, o segundo em 86, 9 anos depois. Ninguém mais falava em Operação Prato, tá entendendo? Então a gente assume que o que quer que tenha acontecido ali, continua acontecendo, né? No mínimo. Se a gente tá assumindo que são os mesmos seres, né? A mesma equipe. Porque o modus operandi da Operação Prato era diferente. Eles chegavam a aparecer durante o dia, sabe? Eles realmente se mostravam, eles atacavam as pessoas, mas eram ataques com lasers, né? Com luzes estranhas, a questão do chupa-chupa, enfim, né? Então, era uma outra coisa. E eles, inclusive, pela entrevista lá do Irangê Holanda, dá a entender que eles demonstraram interesse em estabelecer uma comunicação. Mas e por que eles atacaram os pescadores? Pergunta. Eu tenho uma teoria. Realmente, Neto, eu não consigo mais associar os dois casos. Nem eu. E eu vou dizer o que eu acho. Tá, pronto então? Então, assim, pensando aqui, eu criei uma teoria de que... E eu acho que essa teoria... Eu acho que vocês vão concordar com o que eu vou dizer. Ela soa muito fácil. Na verdade, ela soa... Eu acho que, assim, faz sentido ser um caso ufológico. Mas será que não é possível, descartando a hipótese de ufologia, será que não foi algum evento físico que a gente não consegue explicar ainda? Porque, assim, não faz sentido atacar aquelas pessoas que estão visitando a ilha. A não ser que você esteja fazendo uma pesquisa e você não queira que ninguém chegue perto. Tá entendendo? E aí, tá, mas e se não for um caso ufológico? As pessoas estão ali. Vamos lá, bora matutar. Não foram aliens. Não foram pessoas fazendo isso, não foi assassinos, nem nada. Não foi beleza? Um grupo... Nada. O que foi, então? Um evento físico. Só caiu nessa. Algum evento físico que a gente não consegue explicar ainda.
Parece fácil, parece bem fácil, na verdade, explicar, foi uma coisa que a gente não sabe ainda, né? Deixa pra quem tiver no futuro. É mais confortável falar isso, né? Eu pensei outra coisa aqui, tô falando isso, só que também não faz sentido. Eu pensei aqui em uma questão espiritual, fantasma, sabe? Ou folclórica, sabe? Eu fiquei viajando nisso aqui. Ninguém fala sobre nada, digamos assim, fantasmagórico, espiritual, nenhuma lenda ali na Ilha dos Caranguejos. Se fosse uma entidade, né, sei lá, tipo uma comadre florzinha, um saci, uma matinta, alguma coisa desse tipo ali, fazendo um terror. Mas não, ninguém atribui a isso. Exato. Tipo, não há um folclore sobre isso. Não, a gente já pode descartar essa hipótese totalmente também. Mas foi algo que eu pensei, foi inevitável não pensar. Eu acho interessante também. Eu acho interessante a gente pensar sobre outras hipóteses, né? Que não seja exatamente o que o pessoal diz. Foram OVNIs, não é isso? Eu acho interessante pensar também, sei lá, será que foram seres de outra dimensão? Seres de outra dimensão seriam considerados alienígenas? Boa pergunta. Porque eu acho que sim, né? Alienígena eu acho que tem a ver com o que é estranho. Não necessariamente é o que é de fora da Terra, de outro planeta, né? Talvez se aplique. Porque a gente também pode acabar entrando de onde eles vêm, né? Então, eu acho isso meio complicado, sabe? Mas, tipo assim, eu fico pensando, considerando o modus operandi dos seres da Operação Prato e dos seres da Ilha dos Caranguejos, eu fico pensando assim, que talvez realmente sejam espécies diferentes e calhou de coincidir ali, né? Porque talvez houvesse um interesse na Terra, a humanidade estava lançando foguetes para a Lua, né? Então, querendo ou não, considerando que existem seres mais avançados, espécies mais avançadas, e que estão observando a Terra, talvez isso tenha despertado o interesse deles em conhecer mais, porque tá tudo ali naquela época, né? Sim, Rafa, seguindo a tua linha de raciocínio, eu fico pensando, né? O que é que eles estavam fazendo ali, né? Já como tu estava comentando. E aí eu pensei, a própria biodiversidade, que talvez a gente não conheça, como eu estava falando sobre biopirataria, será que existe também alguma molécula, alguma substância que seja interessante para eles ali? Tá entendendo? Nessa área que junta o caso da Operação Prato e esse caso da Ilha dos Caranguejos, tá entendendo? Talvez exista alguma coisa ali, porque, por exemplo, você tem numa área, no Oriente Médio, você tem uma área grande de petróleo, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai deixar alguém chegar perto daquilo? Mesmo que eles não tenham conhecimento sobre esse tipo de recurso, você não quer que eles atrapalhem a sua pesquisa, você não quer que eles vejam que você tá pesquisando, não pesquisando, né? Extraindo também esse tipo de mineral ou esse tipo de substância que pode ser importante pra eles. E, enfim, eu fico pensando nisso também. Eu acho que não, porque tu tá pensando assim, tipo, eles indo ali na Ilha dos Caranguejos, pegar alguma substância e a galera tava lá, aí eles vão apagar essa galera e pegar a substância, seria tipo isso? Eu acho que seria tipo assim, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui, porque a gente tá procurando determinada substância, determinada molécula, etc. E aí, esse pessoal que tá chegando aqui, pode ser... vocês assistiram Lost? Eu peguei, eu não vou mentir, acho que eu vi o primeiro, o segundo episódio. Eu também. Não tô usando Lost como argumento pra isso, não. Mas eu queria fazer um link com Lost. Porque, assim, em Lost, você tem uma pesquisa sendo realizada ali na ilha. E nos primeiros episódios, você tem um sistema de defesa que é visto ali em Lost, que é um robô gigante, alguma coisa assim, um barulho grande, um estrondo, que defende a ilha contra invasores. Você tá entendendo? Então, talvez, pensando na hipótese de que sejam aliens pesquisando alguma coisa ali, você coloca um sistema de defesa ao redor enquanto você está pesquisando, e esse próprio sistema de defesa lida com as ameaças que estão chegando, ameaças entre aspas, beleza? É uma hipótese. É real? Não sei, mas... Essa tua hipótese aí me lembrou um caso também, o caso do monstro de Flatwoods. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar, mas inclusive me lembrou também de Atlov. O que estava acontecendo ali? Por que tanta agressividade? Enfim, continua. Pois é. O caso de Atlov... O monstro de Flatwoods é uma história que rola, acho que é nos Estados Unidos, tá ligado? Eu não lembro, acho que é Flatwoods o nome da cidade, enfim. Mas eu não vou lembrar de muitos detalhes não, mas eu sei que
eles viram uma luz vermelha na floresta, alguma coisa, e logo depois, acho que era uma mulher e 2 crianças. Eu não sei se eram filhos, ou parece que um era filho e o outro, enfim. Mas parece que ela estava com 2 crianças, 2 meninos. E eles viram um ser, assim, bem estranho, bem atípico, que ele parecia meio robótico. Ele, enfim, tem uma estrutura bem estranha, bem atípica, para qualquer caso de ufologia que a gente conheça, assim. E aí, quando tu falou isso, eu fiquei pensando assim, se esse monstro de Flatwoods não era tipo um sistema de segurança, para deixar potenciais invasores aí afastados do que eles estavam fazendo lá na luz vermelha que eles estavam vendo. Para proteger o perímetro, né? Isso você tem um raio ali ao redor que você vai fazer a pesquisa e etc. E aí você deixa um sistema de segurança ali ao redor para que não entre nenhum invasor enquanto você tá fazendo aquela pesquisa super secreta pra gente. Entendi. Então, nesse caso, eles não seriam assim... Eles não teriam feito diretamente as mortes, os ataques, né? Teria sido meio que uma coisa programada para reagir a certos estímulos que acabou acontecendo ali, calhou de ser aquelas pessoas ali fazendo o trabalho delas. Não é isso? Interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Pô, também não, velho. Massa. E uma coisa, galera, que eu fico pensando sobre isso, né, que me faz pensar sobre essa coisa de não ter sido um acaso deles terem dado de cara com algum ser que reagiu a alguma coisa, algum ser desconhecido que reagiu porque eles encontraram. Não parece que foi o caso, parece que eles foram atacados. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente considera a situação do desmaio presente no segundo caso, que a gente não vê no primeiro. Né, parece que foi realmente algo feito para eles, né, como tu até chegou a citar, eles estavam dormindo no primeiro caso, no segundo não, eles estavam acordados, eles se sentiram mal, desmaiaram e aí aconteceu alguma coisa, ou seja, alguém chegou lá, entendendo? Aí eu só consigo meio que alimentar mais ainda a minha teoria sobre ter sido um sistema de defesa. Por quê? Porque antes de você tentar eliminar um possível invasor, você vai tentar atordoar ele primeiro. Tá entendendo? Se você continua lá, ele continua lá, agora você vai tentar eliminar ele. Exemplo, tá entendendo? Por exemplo, vê só, pergunta pra vocês. Liz tá parecendo que não tá concordando com o lance do como é que chama? Sistema de defesa. Mas Liz, vê só, se tu toca numa cerca elétrica, a cerca te atacou? Não. Mas você entrou no perímetro da cerca, né? Isso você chegou perto da cerca aí. A cerca é invisível, entre aspas. E aí você toca na cerca, a cerca te dá um choque. Se você ficar muito tempo, você morre eletrocutado. Você sofre queimaduras, inclusive, também da cerca elétrica. Só que os caras estavam dormindo. Eles comeram e foram dormir. Tá ligado? É verdade. Eles não tocaram em nada, eles não avançaram. E eles estavam lá tirando madeira, tá ligado? Eles adentraram na ilha e foram pegar madeira. Por isso que eu acho que essa coisa do sistema de defesa não faz tanto sentido. Mas o segundo grupo pegaram 300 horas de madeira, gente. Isso é muita coisa. Ou seja, eles adentraram a ilha. E passaram 2 dias lá. Passaram 2 dias. Se fosse um sistema de defesa, era um sistema de defesa bem malandro, viu? Vou esperar vocês irem dormir pra fazer alguma coisa. Não sei. Pois é, Liz, faz sentido. Eu também fico meio balançado. Será que eles não estavam ampliando ali o perímetro de pesquisa, né? Mudando de lugar, né? Aí talvez, né? Pode aí... Será que o primeiro grupo estava no mesmo lugar que o segundo? Aliás, o segundo grupo estava no mesmo lugar que o primeiro? Você pode ver, né? Será que não avançaram mais ou avançaram menos? Um avançou menos? Podem ser testes desse sistema de defesa também, como ele pode funcionar melhor. A primeira vez foi mais agressiva, a segunda menos. Mas alguém morreu na segunda, não é isso? Morreram nas 2, né? E de forma bem parecida. Isso é que eu fico pensativa aqui. É OVNI, Neto. Eu acho que é OVNI também. Eu tô concordando com a ideia do OVNI. O sistema de defesa é justamente deles, tá ligado? E eles estão usando contra a gente pra garantir a pesquisa deles, né? Isso, Entendi. Entendi. Só mais uma coisinha que eu queria falar, que eu sei que a gente tá tentando dar uma descontraída aqui no caso e tal, mas é difícil não se colocar no lugar
de quem estava passando por aquilo, as famílias envolvidas e tal, e como é que fica para essas pessoas, né? Porque a gente tá aqui, é muito fácil pra gente estar aqui lançando um bocado de hipótese, de pensamento do que seria, mas e aquelas pessoas que perderam o ente querido, a própria pessoa que se foi, né? E aí? Né? O que pensar sobre isso quando você não tem uma explicação plausível sobre isso? Como é que fica a dor dessas pessoas, né? Pois é, eu acho que o pior é isso, é não ter uma explicação. Não ter uma explicação. E daqui já fica a minha solidariedade à família, aos envolvidos e às famílias, né? Acho que a gente às vezes despersonaliza, desumaniza essas pessoas, esquece que são pessoas, né? Tem sentimentos, tem vivências e deve ser muito difícil. Eu não consigo mensurar o que essas pessoas passaram, gente. Não quero. Verdade, Liz. A gente às vezes parece... O ser humano, né, em geral. A gente às vezes lida com certas histórias de outras pessoas como se a gente estivesse lendo um livro, né? Uma história em quadrinhos de personagens. Mas não, né? Foram vidas. Exato. Foram situações que aconteceram ali e pessoas morreram, se feriram, ficaram incapacitadas, né? De alguma forma, tá entendendo? Traumatizadas, né? Traumatizadas, sabe? Tipo, então, realmente, é um negócio pesado, né? Mas é isso aí, galera. Foi muito bom a gente conseguir parar para conversar sobre esse caso, dando uma perspectiva diferente dele, né? Desses casos, né? Comparando, correlacionando. Eu acho que foi muito bom ter conversado sobre esse caso com vocês. Valeu mesmo, gostei. O que é que vocês me dizem aí pra gente finalizar, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro? Eu concordo, Liz. Foi uma conversa muito produtiva. Eu saí daqui com mais perguntas do que eu entrei. Porém, olhando para essa situação envolvida ali na Ilha dos Caranguejos, os 2 casos que a gente conhece, pelo menos, com um olhar diferente, sabe? Agora eu tenho mais hipóteses, tenho um olhar diferente sobre tudo que aconteceu ali, né? Mais possibilidades, enfim. Foi bem enriquecedor. Pois é, pra mim também foi uma conversa muito enriquecedora. Eu saio bem diferente de como eu entrei aqui, bem diferente de antes de conhecer esse caso. E assim, eu fico muito curioso pra visitar a Ilha dos Caranguejos. Fico sim. Eu não vou não, amigo. Coragem. Coragem. Também acho. Eu tenho amor à vida. Quando eu tiver com meus 80 anos, aí eu vou lá na Ilha dos Caranguejos. Porque se der ruim, então beleza, né? Pelo menos eu já vivi muito. Não, amigo. Que isso? Mas é isso aí, galera. Depois de todo esse apanhado, depois de todas essas histórias, vamos encerrando por aqui, não é isso? É isso aí, galera. Valeu por terem ouvido até aqui. É muito bom que vocês confiram aí muito mais coisas sobre esse caso da Ilha dos Caranguejos. A gente pode, inclusive, até deixar lá no post do episódio no Instagram o link da reportagem que a gente tirou, né, dos artigos. É isso aí, Liz. E quem estiver ouvindo a gente agora também pode dar uma entrada lá no Instagram e ver as fotos e os links sobre o caso, beleza? Dá uma curtida lá, dá uma comentada. O que é que você achou? Boa, Neto. É isso aí. A gente vai colocar lá, né, como a gente sempre costuma fazer, colocar lá fotos, imagens que a gente considera pertinente para uma melhor compreensão, né, melhor visualização do caso. E aí vocês podem ficar à vontade lá para também fazer a própria pesquisa de vocês, né, e tirarem suas conclusões. Eu acho que isso também faz parte do processo. É bacana. É isso aí, galera. Valeu por terem ouvido até aqui, tá? E até o próximo episódio. Um cheiro para vocês. É isso aí, galera. Cheiro. Cheiro. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.